Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Então vamos lá para a nossa aula de hoje, a explicação da atividade de hoje, certo? Então olha só, segundo o nosso cronograma, né? Hoje é dia 26 de maio e hoje nós vamos ter aula de português do livro ou apostila, né? Nas páginas 26 e 27, certo? Então vamos lá. Olha só, hoje a gente vai falar sobre sílabas, né? E antes da gente começar a nossa atividade aqui na apostila ou no livro, eu quero explicar uma coisa para vocês, para relembrar. Então, o que é sílaba, né? Sílaba é cada som, cada impulso de voz que, quando eu vou falar, sai da minha boca. Ou seja, cada vez que eu abro a minha boca para falar, né? Cada impulso de voz que eu pronuncio, certo? Durante as palavras que eu falo, né? Porque quando a gente vai conversar, cada vez que a gente abre a boca para falar, sai um impulso de voz, certo? E eu preciso desse impulso de voz para pronunciar a palavra. Por um exemplo, preste atenção na minha boca. Se eu falo a palavra pé, quantas vezes eu abri a minha boca? Uma vez. Então tem uma sílaba, quer dizer que essa palavra é uma palavra monossílaba. Agora, por exemplo, se eu falar a palavra pato, quantas vezes eu abri minha boca? Duas vezes. Então, quer dizer que essa palavra é uma palavra de sílaba. Ela tem duas sílabas, certo? Então, a gente sabe que a sílaba, ela é composta geralmente por uma consoante e uma vogal. Esse é o padrão. Só que existem sílabas complexas, a gente chama de sílabas complexas, que são aquelas que não seguem esse padrão, certo? De uma consoante e uma vogal. Muitas vezes elas têm duas consoantes e uma vogal. Como, por exemplo, quando eu falo a palavra ni, nho. A sílaba nho, ela é composta pela palavra N, H, O. Ou seja, ela não é uma sílaba padronizada, ela não tem só uma consoante e uma vogal. Não, ela tem duas consoantes, né? O N e o H são consoantes e a vogal O, certo? Então, essas sílabas que não seguem esse padrão de uma consoante e uma vogal são chamadas de sílabas complexas, certo? Então, essa é uma pequena explicaçãozinha antes de a gente iniciar a nossa aula sobre sílabas. Então, nós vamos começar aqui, ó, na página 26, certo? Então, vamos acompanhando ali com a prof, que diz assim, ó. Palavras em jogo, sílabas, é uma atividade primeiramente oral. Oral quer dizer que é uma atividade em que a gente vai somente falar, certo? Então, vamos lá. Leiam juntos a quadrinha a seguir. Se na língua do P você quiser brincar, a primeira coisa a fazer é as sílabas separar. Vamos brincar de falar na língua do P? Descubra o que está escrito. Aqui embaixo, ó, tem uma palavra que ela está escrito em negrito. E ela está escrita na língua do P. O que é escrever na língua do P, professora Mônica? Escrever na língua do P é uma brincadeira que a gente fazia há muito tempo atrás e que é feita até hoje, em que a gente coloca a sílaba P na frente das outras sílabas. Sempre na frente de cada sílaba a gente coloca a sílaba P. Então ficou escrito aqui, ó. Penão, pedes, pegru, pedá, pedô, pemeu, pepé. Mas o que está escrito aqui? Se eu tirar as sílabas P da frente de cada outra sílaba, eu vou ter a formação de uma frase, que é a seguinte, assim, ó. Não desgruda do meu pé. Essa é a frase que está escrita aqui, certo? Atividade número 2, vamos lá. Agora, o contrário. Fale em voz alta na língua do P os versos a seguir. Então, aqui dentro desse quadrinho, olha aqui, ó. Nós temos versos, né? A prof vai ler para vocês
E esse verso diz o seguinte: não tem brilho, mas se vê, não consegue se esconder. O que você precisa fazer para falar na língua do P? Lembra, a professora falou ainda há pouco no início do vídeo. Eu preciso colocar a sílaba P no início de cada outra sílaba, certo? Sempre no início das sílabas, colocar o P. Então, como é que vai ficar isso dali? A Prof. Mônica vai ler para vocês. Penão, petem, pebri, pelhou, pemás, pc, pv. Penão, pecom, pc, peguei. PC, PS, pecom, pd. Não se preocupem que a Prof. Mônica vai mandar uma foto da atividade feita para ajudar vocês, certo? Porque como é difícil, como é complicada a atividade, a Prof. Mônica vai estar mandando para vocês. Mas eu quero que vocês também treinem em casa, certo? Porque é muito fácil. É só antes de cada sílaba você colocar o P, certo? Então vamos para a atividade número 3. Leia os versos a seguir. Aqui nós temos mais um quadrinho com versos, ó. Agora, número 3. Vamos lá. O prof vai ler o verso que tem ali no quadrinho. O que é o que é? Não desgruda do seu pé. Letra A. Marque o tipo de palavra que mais se repete nesse verso. Que tipo de palavra que mais se repete nesse versinho que a prof acabou de ler para vocês? Palavras com uma sílaba, com 2 sílabas ou com 3 sílabas? Quais são as palavras que mais se repetem? A Prof. Mônica também vai passar depois uma foto com a ajuda para vocês fazerem essa atividade, certo? Letra B agora, copie as palavras que você localizou para responder. Então, se você respondeu assim, ó, as palavras que mais se repetem nesse verso são com uma sílaba. Então, aqui na letra B, vocês vão ter que escrever essas palavras, certo? Quantas letras tem cada sílaba dessas palavras? Vocês vão ter que contar quantas letrinhas que tem, né? O prof já vai ajudando, então, desde já, ok? Olha aqui, ó. Aqui nesse verso, as palavras que mais se repetem são com uma única sílaba. São palavras monossílabas. E olha só as palavras que representam, né? Que tem uma sílaba só. Que, do, pé. Nós temos ali também o é, que você pode estar escrevendo ali. E a letra C diz assim, ó. Quantas letras tem cada sílaba? Então, varia. Elas têm uma letra, ou elas podem ter 2 letras, ou até 3 letras, que é no caso do que a gente usa o que, o U e o E. 3 letrinhas para escrever, certo? Agora, nós vamos para a página 27. Na página 27 diz o seguinte: as palavras têm número de sílabas diferentes. De acordo com o número de sílabas, as palavras recebem uma classificação. Então, número 4, agora nós vamos na letra A. Converse sobre o sentido que pode ter a parte colorida. Vocês não podem estar vendo aí, mas a prof vai mandar foto do livro para vocês. Porque aqui, ó, aqui eu tenho mono, está destacado em vermelho. Di, que é de dissílaba, que está destacado em vermelho. Tri, que é de trissílaba. E poli, que está destacado, que quer dizer polissílaba. Então, o que quer dizer essas palavras destacadas em vermelho? Mono quer dizer uma sílaba, né? Di quer dizer 2 sílabas. Tri quer dizer 3 sílabas. Poli quer dizer 4 sílabas ou mais, certo? Então, vamos lá. E aqui, vocês vão pegar o lápis e vão ligar. Monossílaba quer dizer uma sílaba, vão ligar. Dissílaba quer dizer 2 sílabas. E trissílaba quer dizer o quê?
3 sílabas. Polissílaba, 4 sílabas. Vocês vão ligar, certo? Número 5. Mesma coisa, ó. Ligue as palavras à classificação correspondente de acordo com o número de sílabas de cada uma. Então, como é que eu faço para descobrir o número de sílaba mesmo? Bem, eu posso abrir a boca ou eu posso bater palmas, certo? Vamos fazer a primeira, que a prof vai ajudar vocês, ó. Sombra. Quantas vezes eu abri a boca? 2 vezes. Então, ela é uma palavra o quê? De sílaba, ela tem 2 sílabas. Ou eu posso já usar uma outra maneira também de separar essas sílabas, ó. Sombra. Quantas vezes eu bati palma? 2 vezes. Então, quer dizer que é uma palavra de sílaba. Então, vocês vão pegar aqui, ó. Vocês vão pegar aqui e vocês vão ligar até a palavra, o quadro onde está escrito de sílaba. Muito fácil, né? Continuando, isso daqui eu falei no início da explicação da videoaula para vocês, ó. Na língua falada, sílaba é cada impulso de voz ao pronunciar uma palavra, certo? Cada vez que sai o som, cada vez que eu falo, cada vez que eu abro a minha boca para falar, né? Então, esse impulso é uma sílaba que está saindo para formar uma palavra. E agora aqui embaixo tem um quadro que diz assim, ó. Hora de organizar. O que a gente acabou de estudar agora. E aqui dentro também é muito fácil, porque vocês vão escrever dentro de cada quadrado uma palavra correspondente. Uma palavra monossílaba, que tem uma sílaba. Dissílaba, que tem 2 sílabas. E trissílaba, que tem 3 sílabas. E polissílaba, que tem 4 sílabas. Ó uma dica da prof aí, ó. Estudante. Quantas vezes eu bati palma? 4 vezes. É uma palavra polissílaba, né? Ou ela pode ter até mais sílabas, que a polissílaba é 4 ou mais. Certo, pessoal? Então, essa é a nossa aulinha de hoje de português, a nossa explicação, certo? Então, assim, ó, façam a atividade de português com carinho, com capricho e alguma dúvida que vocês tiverem, mandem no privado da prof, certo? Um beijinho. E aqui embaixo tem mais uma videoaula muito importante e interessante que eu quero partilhar com vocês, certo, meus amores? Tchau, tchau!